O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Estamos começando mais uma edição do E aí, Colim, e hoje um episódio que rompe fronteiras. A gente não tem limites. Aliás, os nossos limites que poderiam ser nacionais, até por tudo aquilo que envolve a questão dos combustíveis no nosso país, a gente vai avançar até um pouco mais e para falar em termos de mundo. E claro, tudo isso tem relação direta com essa questão envolvendo diretamente o petróleo, a guerra e a realidade por trás de muitos fatos que são colocados, vez ou outra, narrativas que, enfim, não condizem com a realidade, e é um assunto puramente técnico. Ele não é político, ele é técnico. Mas para falar a respeito disso com muita propriedade, a gente do E aí, Colim tem a grata satisfação, mas assim, a imensa satisfação de ter com a gente como entrevistado hoje um especialista. Dr. Gilberto Olive, ele é um dos sócios proprietários do escritório Oliveira e Olive, que fica ali na quadra 31 da Avenida Nações Unidas, é isso? 3020. Na quadra 30, número 20 da Avenida Nações Unidas, e uma vasta experiência adquirida. Essa experiência vem de 20 anos trabalhando nessa área, e o Dr. Gilberto, junto com o escritório, né, que vem prestando serviços há quase mais de 2 décadas, eles acumularam nesse tempo muita experiência atuando, não só atuando na área, mas atendendo a grandes clientes que são especificamente as distribuidoras. Vou começar com uma pergunta não exatamente técnica, que já nós vamos chegar nela. A experiência, o que te torna um advogado especialista no setor de petróleo e gás. Tudo tem um começo. Lá no começo deve ter sido uma coisa bem, no sentido de, né, enveredar para uma área que inicialmente pode ser muito complexa. Doutor, obrigado. Obrigado por atender o nosso convite. Vamos prosear bastante hoje, hein? É um prazer para mim estar aqui, Colim, é muito bom. Realmente são muitos anos, né? E tudo tem um começo. Sim. E nós começamos nesses 20 anos aí atendendo inicialmente um grupo de usinas de açúcar e álcool aqui da região de Jaú, e que eram os maiores produtores de cana. E a partir da produção de cana, eles desenvolveram, na época do pró-álcool ainda, as primeiras usinas, faz bastante tempo. Faz muito tempo. E era um grupo familiar, o tempo passa, né? E nós estivemos com esse grupo até o momento em que as usinas, principalmente na sucessão, se tornaram inviáveis e acabou se desfazendo da atividade industrial. Aí a família se dispersou e hoje eles não produzem mais álcool. Não atuam mais no ramo. Não, eles só atuam arrendando a terra para grandes empresas que fazem a produção. Aqui na Barra tem uma usina grande que pertence ao grupo Raízen. Tem outra usina em Jaú, tem várias, né? Sim. A região é bem rica nessa. Já que você citou Raízen, surpreendeu o pedido de recuperação judicial do grupo? Ou era algo, enfim, no mercado previsível ou não? Quem acompanha o mercado sabe que existia algumas questões ali, porque a alavancagem da Raízen era muito grande, muitos recursos, né? Muitas usinas, muitos negócios. E a volatilidade desse setor, a instabilidade é muito grande. Né? R$1 em milhões e milhões de litros de combustível afeta demais. A coisa vai longe. Vai longe. Doutor, então vamos partir já logo pro... Se a gente pegar hoje, numa escala mundial, não há um assunto de tamanha repercussão quanto a crise pela qual o mundo inteiro está passando. Tudo isso, evidentemente, em decorrência de uma guerra. E os seus clientes hoje são grandes distribuidoras, né? Como é que está esse momento para os seus clientes? Eles estão na berlinda? Enfim, como é que tem sido a atuação? O setor de petróleo ele é muito falado, né? Sim. Individualmente é o maior setor que vem se buscando uma transição energética em relação ao petróleo, mas demora ainda, né? É muito. Nós somos muito dependentes, né? Tudo que a gente olha tem petróleo. Tem até uma série no Netflix que é bem bacana, Sim.
que conta um pouquinho ali de algumas informações, mas o petróleo é mundial, essa história é mundial, né? E nós falamos que o petróleo vai acabar, que a energia elétrica vai substituir tudo, os carros elétricos, etc., mas não é tão simples assim. Essa transição depende de muitos e muitos fatores. Dá para ter uma estimativa de tempo, não? Difícil. Difícil, né? É bem difícil, porque isso demandaria uma mudança de cultura, demandaria investimentos de governos ou liberdades, né? Porque, na verdade, a liberdade para investimento ela é limitante, porque tem um exemplo aqui bem grande, uma empresa grande aqui no Brasil, na Bahia, que vem fazendo um esforço grande para fazer o diesel verde a partir da macaúba. É bem interessante, eles fizeram já um investimento de mais de 2 bilhões lá na região, com plantações, com planta industrial, com tecnologia, não. É muito difícil você ter incentivo para fazer isso. São muitas barreiras, é muita burocracia. O Brasil é muito burocrático, né? Nós somos um país que ele não é... existe um ranking de hostilidade para empreender. E o Brasil está bem lá em cima. Nós temos esse ranking? Hostilidade empresarial ou industrial? Temos isso, é mesmo? Temos. É bem difícil. Basta a gente, falando ali dos distribuidores, é só a gente ver a fala dos políticos, né? Independentemente de quem seja, não tem a ver com isso. É técnico, é super técnico. E a ANP vem fazendo um trabalho importante, agora, recentemente, ela instaurou um procedimento para entender os estoques, para conversar com os distribuidores, porque nós somos dependentes de uma grande parte de importação. O Brasil não é autossuficiente na produção de diesel. E o diesel é o principal combustível para transporte no Brasil e no mundo, né? Ele impacta diretamente uma série de coisas. Tudo, aviação. Algumas companhias aéreas estão anunciando, tá com vários problemas. Vários. Não só o problema de aeroportos lá na região do Oriente Médio, né? A gente tinha uma grande empresa que é Emirates, que atua lá em Dubai, e Dubai está sendo atacada. E haja ataque. E aí é complicado, né? Porque a aviação, ela usa o querosene de aviação e usa o combustível de aviação, que vem do petróleo. E afeta, porque é um derivado. E afeta no custo, né? Entendi. Custo de voar. Disparou? Disparou. Passagens aéreas hoje disparou no mundo. Disparou no mundo, porque é uma variação muito grande, né? O dólar saiu de 80, o preço do barril do petróleo saiu de $80, foi para 100, 105, 120, depois voltou para 101. Recentemente, agora com o anúncio do Trump de que iria suspender e que estava em negociação com o Irã. Tem um cessar-fogo ali que está rolando. Nesse momento, agora sim, saiu hoje essa notícia. Lembrando que nós estamos gravando numa terça-feira, vai ao ar na sexta, mas a gente está vivendo esse contexto ainda. A gente está vivendo esse contexto ainda. A gente vai saber até sexta-feira se é uma manobra ou não, porque a notícia fala que pode ser uma manobra do Trump ou não. Entendi. O fato é que o Rate Oil automaticamente, com o anúncio dele nas redes sociais, já baixou. Já baixou. Anunciou nas redes sociais, então o preço do barril, que é o Rate Oil que você chama, já baixou, foi para quanto? Foi para 89. 89, chegou a 120. Chegou a 120. Que coisa. Essa precificação é a precificação futura, né? Ela dá a cotação para junho, para julho. Por quê? Principalmente para se ter uma previsibilidade do mercado futuro. Hoje é impossível. Não dá para prever. São vários fatores. A Ásia, por exemplo, ela é muito dependente do petróleo do Oriente Médio. E ela está sendo afetada por esse petróleo. Que coisa. O Brasil nem tanto. Por quê? Aqui não chega a afetar tanto. Estoque? Não. Não é estoque ajuda. Mas não é tudo, não define. Mas o produto importado, nós dependemos desse produto importado. Ele vem principalmente, 50% do volume importado vem da Rússia, depois Estados Unidos e Europa. Então a gente não passa pelo petróleo ali do Oriente Médio. Só que a disputa de navio, a disputa do petróleo, que antes vinha para cá, ele está sendo disputado agora para ir para a Ásia. Já tem empresas na Ásia anunciando paralisações por falta de insumos. Que coisa. Porque afeta o mundo, né? O mundo depende do petróleo. E o que
hoje estava na notícia, que é de uma fonte internacional, saiu no Valor Econômico também, várias notícias, de que o Trump recebeu algumas informações relacionadas a um possível colapso, e com isso ele buscou recuar para afetar menos o mercado. Entendi. Porque foi estratégico, então. De certa forma, é o que a notícia... É o que indica. É o que indica a notícia. Vamos nesse contexto internacional, doutor, para a gente partir desse pressuposto. A gente tem um conflito, né, uma guerra acontecendo, e aí a gente tem esse canal por onde passa 20% do petróleo mundial. Já emenda nessa sua análise a questão do Brasil ter extração, mas não ser autossuficiente. Explica esse contexto. O que provoca o efeito, e aí isso posto significa que os preços foram lá para cima. Os preços foram lá para cima. O Brasil tem uma história com o petróleo, com a Petrobras, é a maior empresa brasileira. A gente passou por várias questões aí, a Lava Jato e outras coisas. A Petrobras teve a BR Distribuidora e tem a Transpetro. São 3 grandes empresas. Dentro de uma só, né? Não, são empresas que fazem parte de um grupo. De um grupo. Aí a BR foi privatizada, hoje ela é de um grupo investidor e o nome dela mudou para Vibra. Ela ainda tem a possibilidade de usar a marca, salvo engano, até 2029. Como é uma empresa de capital aberto, essas informações são públicas, né? E por isso que os postos ainda são BR. Mas, na verdade, por isso que não mudou. Está podendo utilizar o nome. Na verdade, faz parte do contrato de privatização na aquisição da BR. Deve virar Vibra em breve? Ela já vira Vibra, já tem vários postos. Mas as bandeiras, entendi, já tem. A gente já vê caminhões na rua escrito Vibra, a gente já vê isso. É que as pessoas não associam, né? Porque é um mercado, de certa forma, é um mercado pequeno. A gente tem hoje no Brasil 6 refinarias, Petrobras e mais 4 refinarias privadas. Na verdade, são 5, porque uma ainda está pré-operacional, nem entrou em atividade. E só 2 grandes. A Petrobras e uma segunda refinaria, que é a refinaria de Mataripe, que fica na Bahia, que foi privatizada também, adquirida por um grupo de fora, por um fundo, chama Mubadala. E eles investiram bastante nessa refinaria, né, para o desenvolvimento. Hoje essa refinaria tem cerca de 10% do mercado. Olha. O que não é pouco, obviamente. Não, não é. Para o mercado brasileiro, né? E a Petrobras, ela participa junto com outras empresas da extração do petróleo. O petróleo começa aí, né? Na extração. Existe uma etapa pré-extração, que é a identificação dos poços de petróleo dos locais. Foi lá que surgiu o pré-sal e, mais recentemente, o que está na Amazônia, que está emperrado por questões ambientais já há um bom tempo. E que tem uma polêmica, inclusive, com a atual ministra do Meio Ambiente, né? Exato. Parece que a coisa não está andando. Essa burocracia já evitaria que a gente tivesse, porque se a gente já tivesse andado nesses investimentos... Não estaríamos tão dependentes, é isso? Mais ou menos, porque a gente tem uma cadeia inteira, né? E demora. Um poço desse vai demorar para ele ficar maduro 5 a 10 anos. Demora. É só a gente ver o pré-sal. Quando ele foi anunciado na época do Lula... Até quando ele efetivamente passa a ter. Ainda mais para a extração, que aqui no Brasil ela é basicamente offshore, em alto mar. A gente é especialista, altamente especialista em extração. A tecnologia, isso é louvável na Petrobras, né? Maravilhoso. Por causa da tecnologia desenvolvida. Tudo o que eu ouço, eu conheci alguns engenheiros, alguns profissionais da área. Assim, mundialmente a Petrobras excelência foi a níveis... eles sempre houve muito investimento na área de engenharia, desenvolvimento, geólogos. O Brasil é rico nisso, né? Nesse ponto... Acho que interessante. E na extração, precisa de capital estrangeiro, porque o custo é muito alto. Entendi. Então a gente tem aqui na área da extração, existe a Petronas, a ExxonMobil, várias empresas, a Shell, a própria Shell, são empresas
mas sempre em conjunto com a Petrobras, porque existe o monopólio do petróleo. Tá. A Petrobras, ela mantém isso. Ela mantém. O Brasil mantém, né? É constitucional. Então, a primeira etapa é a extração, a segunda etapa é o refino, depois do refino vem a produção da gasolina, do óleo diesel A, que é o produto A. Aí esse produto vai para as distribuidoras, elas misturam. Aí que tem que vir o de fora. É nesse momento ou antes? É nesse momento. Do refino para a distribuidora, a capacidade de refino nosso e o tipo de petróleo que a gente tem exige outros insumos. É nisso que tem que vir de fora. Que tem que vir de fora. Por isso somos sujeitos a essas oscilações. Exato. Por isso, de maneira tão pesada. E na verdade a gente exporta petróleo bruto e importa petróleo com essa característica que facilita a produção do óleo diesel A. Então, quando o governo taxa a exportação para manter o petróleo aqui, na verdade esse petróleo ele só está aumentando o custo para todo mundo. Porque esse petróleo que é exportado, ele precisa ser exportado. Não é uma questão de manter o petróleo aqui. Isso é importante, tirando a questão relacionada à própria política que talvez a Petrobras tenha que ter de gestão de seus ativos, de independência, porque a Petrobras não é uma empresa pública. Sim, ela é de economia mista. Ela tem investidores. E a Petrobras, teoricamente, teria que prestar conta para os seus investidores. É óbvio que o maior acionista ainda é o governo. E os investidores, eles vão querer saber de uma série de coisas, entre elas o lucro. Né? Recentemente teve uma das consultorias, Goldman Sachs, que fez uma avaliação em relação à política Petrobras. Entendi. E aí é que surgem os problemas, né? Começa aí os problemas. Então, o Brasil... O setor exige investimentos constantes. Não investimos ao longo do tempo? Acho que ajuda a explicar. Um pouco. Um pouco, não porque é tudo. Porque você só tem uma empresa que investe? Só a Petrobras? Em tese, você deveria ter outras. Quando você não tem concorrência, a tendência é de acomodação. Entendi. Então, assim, se não houvesse um monopólio configurado como está, teoricamente, teríamos mais investimentos? Tirando situações como essa, de guerra, de uma calamidade, de uma pandemia, a oscilação do preço do petróleo é muito baixa. Mas sempre que tem, ela vai afetar. Então, sinceramente, eu não sei se o caminho para a autossuficiência ele é extremamente positivo. Porque a gente sai do mercado internacional também. Há pouco tempo atrás, a Petrobras tinha uma política de paridade com o preço internacional. Agora não mais, né? Agora ela faz uma política, são opiniões, né? Sim. Que alguns economistas entendem que e alguns empresários que entendem que é mais correta, porque ela avalia custo de produção em 80%, que é o quanto ela demanda aqui no Brasil, quanto ela é responsável pela demanda do Brasil, e 20% que é importado é a paridade internacional. Então é um misto de custo interno com preço internacional. Na sua avaliação, seria melhor o PPI, então? Preço de paridade internacional? Não. Ou depende? Não. Eu acho que não. Só o PPI não condiz. Não, e não condiz com a realidade da Petrobras, porque existe um custo interno. Existe uma produção nacional que é basear grande. isso com o que acontece lá fora não seria interessante. Não. O misto é importante, um pouco de importação é importante, mas em momentos de crise a gente seria menos afetado. Sim. É difícil fazer estoque de combustível. Um volume muito grande, o giro é muito alto, o consumo é alto. Existe um conceito que é dado que chama inelasticidade. Então, assim, o consumo não diminui porque o preço aumenta. O consumo diminui por outros fatores. Mas não exatamente por causa do preço. No combustível, ele não diminui. Não dá pra gente parar. Não dá pra gente parar. Como é que a gente vai fazer? Não vai transportar a soja que está sendo produzida? Imagina. Você vai precisar dele. Você vai precisar dele. Daqui a pouco começa a safra. Agora vai começar as usinas. As usinas vão começar a moer agora em abril. Normalmente elas começam ali em abril. Elas precisam do diesel para colheita, para o transporte, para poder levar a cana ou o milho, porque hoje a gente também produz o álcool a partir do milho. Para a gente levar esses produtos, ele precisa do caminhão, precisa do trator, precisa da colheitadeira. E não vai parar. Não. E há bastante tempo,
a gente adotou um sistema mecanizado, né? Uhum. Antigamente você tinha os cortadores de cana, pessoas físicas, Hoje frentes e tal. é tudo automatizado, é tudo Entendi. mecanizado. Isso já veio de uma modernização da legislação, que era importante, né? Sim. Porque antes a gente tinha as queimadas da cana, né? Rapaz, e tinha Lembra bastante, disso? hein? É, Nossa, quanto acompanhar aqui, porque né, a Era gente tem comum. muitas matérias e muitas, enfim, era direto era direto. acompanhando e, de fato, era uma situação, do ponto de vista ambiental, extremamente Péssimo. complicada. É. Terrível. E do ponto de vista produtivo, dizem os que produzem, né, Sim. e fazem o álcool, que ele melhorava a sacarose na cana, Entendi. por causa da temperatura. Então a queima ela era importante. Uhum. A gente diminuiu um pouco a produtividade de tonelada por litro, Tá. de uma média aí de 110 para 100. Uhum. Não sei exatamente os dados, mas... Ou seja, houve diminuição. E agora ela vem melhorando, com desenvolvimento de tecnologias, com uma melhor análise do plantio, com investimentos em produtividade da cana, melhoria da cana. Muita coisa melhorou. Muita coisa. Então, o desenvolvimento ele vem da necessidade, né? Não adianta, ou seja, é quando bate ali, né, aquela aguinha batendo e tem que se virar. Doutor, então a gente tem esse contexto internacional, tem uma guerra, tem um conflito Estados Unidos, Israel e Irã. A gente tem o petróleo que não chega, por algumas razões, e a gente tem a possibilidade aqui no Brasil de estocar por quanto tempo? É por muito pouco tempo, né? E aí a oscilação ela começa por si só, ou a variação para cima ela começa? A variação para cima ela vai afetar, porque o petróleo não é só insumo para combustível. Ele é insumo para as petroquímicas, para plástico, para um monte de produto, né? Então ele afeta, e a tendência de esse preço continuar alto é de afetar outros setores. Entendi. O setor de alimentos. Vai continuar subindo na sua projeção? Depende do Trump. Vai depender do Trump. Um pouco do Trump. Se essa trégua fizer com que o combustível volte a circular, é possível que a gente tenha uma estabilidade, mas os preços não voltam imediatamente. Não voltam imediatamente? Não, porque a gente teria que ter o fim da guerra. Não tem um prazo para isso? Não. A gente teria que ter o fim da guerra, tem outros fatores que afetam isso. E ainda tempo para poder... Caramba. É bem complicado. É bem complicado, é complexo. É complexo. O setor em si, agora a gente está percebendo o quanto ele afeta o mundo. Uhum. Porque a gente tem a questão ambiental do petróleo, né? Acho que é importante frisar isso. Trabalhar nisso também, né? Frisar isso, os governos precisam trabalhar nessa questão. A gente assinou o Acordo de Paris, que exige uma transição. A gente teve uma lei agora, no final de 2025, que prevê várias regras para essa transição energética. O projeto chama PATEM, que é Programa de Transição Energética. E ele tem ali a previsibilidade de investimento no setor de biocombustíveis, que é o álcool, o diesel verde, que vem de produtos de óleo vegetal e óleo animal. A gente já tem hoje a produção do biocombustível que chama B100, que é o biocombustível misturado ao óleo diesel. O álcool hidratado já aumentou na gasolina. Para ver se melhora esse efeito. Ele melhora, e a tendência é melhorar. Entendi. Mas pela quantidade de frota. Carros na rua. Porque você precisa abastecer. Você precisa abastecer. A gente tem uma capacidade instalada que não atende esse mercado. Se a gente tirasse hoje... Não tem como. Se a gente tirasse hoje a gasolina e falasse assim, agora só vai ser só vamos álcool, não dá. Não tem. Não tem como. Não tem. A gente vê aqui no estado de São Paulo, a gente passa aqui pela região, a gente vê muita cana, né? Mas no resto, tem muita soja. Entendi. Compete com outras culturas. Não é tão simples essa coisa. Não dá para ser, não é uma coisa rápida. Não. E existem fatores que afetam no mundo essa questão, né? Política. E aí o petróleo, ele ainda é, hoje, uma das maiores, isoladamente, economias, representa uma parte da economia significativa. Imagino. E afeta a arrecadação. Aí a gente vai falar de imposto, a gente vai falar de interesses. Aliás, a gente já vai começar a entrar nessa parte aí.
Bom, oscilações, tudo vem de fora, etc. E aí a gente tem um movimento do governo federal, já podemos entrar nessa parte? Podemos. A gente tem um movimento do governo federal de isentar PIS e COFINS e fazer um subsídio. O que representa na prática, pelo anúncio que foi feito, 64 centavos por litro de abatimento. Porém, isso acaba não chegando na bomba. Explica esse contexto, doutor. Vou explicar. Na verdade, esse subsídio, PIS e COFINS, ele chega na bomba indiretamente, porque tudo aumentou. Estaria mais caro se não fosse isso. Entendi. Na verdade, é isso. O governo acerta em fazer esse movimento? O governo federal? Acerta mais ou menos? Acerta mais ou menos. Tá. Vou explicar. Acerta. É importante. Alguma coisa o governo tem que fazer. Alguma medida tem que ser tomada. Ele tem que fazer um movimento, ele tem que se movimentar. Porque afeta a economia inteira. Mas a gente tem um problema também de estoque. É o que eu estava falando. Tá. Já diminuiu o volume de navios que chegam no Brasil. E como a gente é dependente em 30% desse volume, nós estamos falando de 30%. 30%. É um volume muito grande. Teve um estudo que falou em 25%, alguns... Mas está nessa casa. Está nessa casa, entre 25% e 30%, principalmente do óleo diesel. Da gasolina é um pouco menos, parece que é 10%, segundo os dados desse estudo que foi Impacta menos na gasolina, então? Impacta menos. Tanto que a gente viu menos oscilação. E não teve isenção para gasolina. E não teve, Não. E a oscilação não aconteceu. Não foi tão grande. A variação, segundo os estudos, foi menor. Foi feito um estudo divulgado pela própria ANP, que aponta ali uma variação menor para a gasolina. Ela também acaba tendo, e agora a gente vai começar a ter uma oferta do álcool hidratado, que ajuda na gasolina. A segurar. E com a safra a gente vai ter uma disponibilidade maior de volume de álcool hidratado. Mais produto no mercado, ali a lei da oferta e da procura faz o papel dela. Exatamente, aí melhora. Mas para o preço, o problema é que a gente tem duas políticas que estão afetando. Uma política da Petrobras, e que vem sendo apontado em vários órgãos públicos, isso é notícia, de que a Petrobras segurou um pouco o volume para as distribuidoras. Porque quem fornece o produto para as distribuidoras ou é um importador ou é a Petrobras. E, pô... Não há uma outra possibilidade, são só essas duas. São só essas duas fontes. A gente só tem duas fontes. Só duas. As refinarias privadas só tem uma, que tem 10% do mercado, então 80% está na mão da Petrobras, a diferença vem de produtos importados. E a própria Petrobras importa. Então, quando a gente pensa nesse cenário, o preço já foi afetado nesses 20%, 30%. Ele já foi afetado. E bastante afetado. Então, por mais que a refinaria absorva uma parte disso, essa outra parte é afetada. Só que a Petrobras instituiu uma política de fazer leilões de volumes futuros, disponibilizando. Você vê que isso, assim, o público de um modo geral não tem acesso. Isso é uma notícia técnica, saiu ali no Valor, saiu em alguns canais veículos que tratam do... Que é mais então ela costuma fazer isso? Ela está fazendo isso, teve um leilão... Está leiloando. Está leiloando. E teve um leilão que chegou a R$2 a mais. Nossa. No produto A. Mas aí vai impactar no bolso. Vai impacta bastante. No varejo, na ponta final. Isso. Só que o diesel que é vendido lá na bomba, a gasolina que é vendida lá na bomba, ela não é só composta do produto que vem da Petrobras. Por exemplo, no caso da gasolina, ainda tem o anidro. O anidro é mais barato que a gasolina. Então, quando eu aumento a adição de anidro, eu melhoro o preço. Porque eu estou adicionando um produto mais barato no volume. Antigamente você segura, então, a oscilação para cima. Exato. Antigamente era 27,5%, subiu para 30%, estuda-se subir mais. Mas existe um limite... Vai depender da frota também, né? Existe um limite técnico senão do motor. Vai dar problema nos carros. Exatamente. Não dá para ser de sopetão, né? Não. Existem vários estudos sobre isso que é feito. A UFRJ... No Rio de Janeiro é uma grande colaboradora nesses estudos, existem vários projetos lá que analisam essa questão. Mas, além disso, ainda tem para distribuidor o transporte. Então, dependendo da região que a gente está falando... Nossa, encarece. Porque a Petrobras ela tem um sistema de bombeio. Então, o transporte não é por caminhão ou aéreo. Ela é por bombeio, pelos dutos. Pelos dutos. Esses dutos vão para distribuidoras que são chamadas distribuidoras que têm base primária.
A base primária é porque ela é ligada por duto à Petrobras. Entendi. Por isso que a gente vê em torno de refinarias, como Você aqui tem em Paulínia, na os Replan, dutos. Você tem os dutos você tem várias distribuidoras em volta, Uhum. com armazéns. Tá. Então elas recebem esse produto por bombeio. Estocam ali. Ali não dá tempo de estocar, o giro é muito Ou seja, só grande. armazena e já, Ele chega e já sai. e já desova. Aí ele sai para misturar com o anidro. Quem mistura com o anidro é a distribuidora, Tá. ela que é responsável por fazer Uhum. essa mistura, que é o que a gente chama de gasolina C, que é o Tá. que a gente usa lá no combustível. Uhum. E a distribuidora tem, além desse custo do transporte, depois de levar até o posto, ela também tem uma obrigação de compensar o carbono. Uhum. Chama CBIOS. 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 Que é Outro um custo que é adiciona. outro custo. É outro item que adiciona. Impressionante. Ele tem um aspecto, foi um projeto do governo, chama RenovaBio, Uhum. e ele veio pelo governo, por uma lei, para implementar um sistema de compensação. E esse dinheiro é destinado às produtoras de biocombustíveis, Impressionante. tanto do B100 quanto do álcool. Tá. Então elas lá fazem uma medição da quantidade de volumes de biocombustível, esse volume gera um crédito, esse crédito é colocado na bolsa, Nossa. ele é negociado em bolsa, Negociado em bolsa. na B3, Uhum. e as distribuidoras são obrigadas a comprar. Uhum. Obviamente, quando elas têm que comprar, Tá. encarece o custo. Para se ter uma ideia, esse tema foi bem discutido, teve várias ações. Teve Muitas ações na justiça? Muitas ações na justiça. Recentemente teve uma decisão do STJ, Tá. aí foi feita uma nova lei endurecendo mais as penalidades Uhum. para as distribuidoras que não cumprissem. E a grande discussão disso é o uso desses créditos de carbono em caráter especulativo. Então ele começou lá com R$30, subiu para 50, 70, chegou a R$200. E na prática isso afeta de que maneira? Afeta No preço. No varejo. No preço. Afeta Então, na ponta final. na ponta final. Ele pode chegar até a 20 centavos por litro. Meu Deus. E Hoje, aí? em média, ele vai dar 12, 10 centavos. Mas Aí pode você ser mais. apresenta frete, Nossa. CBIOS, aquisição do produto, seguro de carga, obrigações ambientais, Nossa. porque tem que ter, né? Porque o transporte de um produto perigoso Sim. desse exige investimento. Exige investimento. E aí não é só margem, né? Tem muito custo. Entendi. E tem momentos... Aliás, você tem uma avaliação a respeito desse tema especificamente que fala que não é o custo e também não é só margem, né? É uma avaliação bem interessante, você já tinha passado, se você puder explicá-la. É uma avaliação interessante a respeito daquilo que compõe o preço final, né? É bastante coisa. É muita coisa. Porque transporte, o custo do dinheiro. Então, assim, uma distribuidora que vai vender milhões de litros, multiplica por 5, Tá. porque cada litro de produto vai custar ali 5. Aí você tem o custo do dinheiro, o custo do seguro. Agora, com essa variação de preço, faltou navio, aumentou o frete, Nossa. aumentou o Foi lá em seguro, aumentou o seguro do dinheiro. Porque quando faz uma importação, existe uma operação que chama hedge. Tá. E você faz ela para segurar a variação do dólar ou a variação do preço do produto. E isso é um custo. É um custo. E que ele não aparece. Porque ele está dentro da companhia que tem que ter esse movimento. Por isso que às vezes se confunde com margem. Não, é custo. Não é margem, é custo. É custo. É por isso que o que mais afetou a Raízen é o custo É o financeiro. custo financeiro. Da alavancagem, do dinheiro captado para investir. Entendi. Ele teria que fazer um retorno. Esse dinheiro aplicado em Isso investimento. não aconteceu. Às vezes ele demora a longo prazo, às vezes ele não aconteceu. E você segurar isso é complicado. É complicado. Você absorver. Então, só para concluir. Pode concluir. Esse custo todo, ele se reflete no preço final. Tá. Agora, imagina o seguinte, eu adquiri um produto por R$2. Agora eu multiplico por milhões de litros, né? Teoricamente, a gente fala assim, não, você coloca uma margem de 50% e vende por 3. Maravilha. Eu vou comprar o mesmo volume desse produto, só que agora, pelo preço internacional, ele está vindo a R$4. Como é que eu compro? Eu não consigo comprar. Então existe Você já teve problema. Existe um valor que é de recomposição do estoque. Que também é um custo. É um custo. Só que ele não aparece. Não aparece.
Porque como é que eu vou comprar o mesmo volume que eu tinha se eu vender por um preço abaixo do preço que eu vou pagar? Abaixo? Eu não vou conseguir. Ainda que eu tenha adquirido o meu volume anterior numa margem maior. E quando dá o efeito inverso, que o preço diminui, é um problema pior ainda. Porque o que eu tenho no estoque, eu comprei mais caro e tenho que vender mais barato. Entendi. Então, existe uma previsibilidade de diminuição de preço. Nós vivemos isso, se a gente lembrar bem, na guerra da Ucrânia. Tá. Lá quando começou, foi mais ou menos meados de 22. Salvo engano, o início foi fevereiro, mas a gente começou a ver o preço mais pesado em julho de 22, abril, julho de 22. Porque a guerra começou em fevereiro, mas na sequência o preço foi aparecendo e a gente viu esse mesmo patamar, R$ 7,50, quase R$ 8 na bomba. Tá. O governo também interviu. Foi isso que acabou segurando? Não. Não segurou? Não. Ele ajudou, mas não segurou. Isentou PIS e COFINS. Aí colocou lá, em vez de colocar um subsídio, colocou um crédito. Só que colocou por um prazo maior. Acho que a previsibilidade talvez seria pior. Então essa alíquota zero aí foi de março até dezembro. Entendi. Lá em 2022. Tá. Esse agora, que o governo deu, vai até maio. Pode ser prorrogado, vai depender do que acontecer na guerra. Mas esse é um efeito que só faz com que o preço não esteja maior ainda. Tá? Então, existe outro ponto, que aí é opinião de tributarista, né? Que é o imposto no combustível. Esse é o que mais pesa. Você falou a respeito do imposto. Sim. A gente está falando do ICMS. Né? Como é que é essa situação? As bases legais, elas estão prontas para que os estados, enfim, cobrem... E a União? Porque foi uma decisão tomada lá atrás. Explica esse contexto, doutor. Vou explicar. Se a gente entrar na internet hoje e colocar lá preço Petrobras ou preço referência ANP, a gente vai ter, porque esses dados são colhidos pela ANP mensalmente. Eles estão sempre atualizados. Das refinarias aos postos. Nas quatro etapas da cadeia. Nas quatro etapas da cadeia, a ANP faz um trabalho de geração de dados fundamental para o Brasil. Então a gente tem muita informação sobre como o preço é formado. Por isso que, se a gente entrar, tem lá um quadrinho que vai dividir em pedaços. Item por item. Item por item. A gasolina A, no caso da gasolina, o anidro, o imposto federal, o imposto estadual, a margem do distribuidor e do revendedor, que nisso está embutido o custo de transporte, esses custos que eu falei. Que você citou há pouco tempo. Então, essa bomba, ela dá média Brasil, ela dá por região, ela dá por estado. Você consegue acessar lá, é uma informação pública bem bacana para fins didáticos. Para que as pessoas entendam mesmo, né? Porque é técnico e muitas vezes o discurso acaba, né? E é isso mesmo. O que encarece preço na base como um todo, tá ali. Tá ali. E é por isso que, quando a gente estava falando aqui de importação, ele afeta, porque ele afeta o preço lá na ponta. Aí a Petrobras coloca lá, preço referência à gasolina, os 70%, R$ 1,80. Só que na prática ela faz um leilão com mais 2. Entendeu? Então, encareceu, mas não aparece ainda nesse quadrinho. Quando a gente olha o peso geral das coisas, o imposto tem um peso grande. Em termos de arrecadação, falando de arrecadação geral, a gente tem PIS, COFINS e CID na esfera federal e a gente tem o ICM na esfera estadual. Depois disso, sobre o lucro das companhias, ainda tem o imposto de renda, que aí é só na apuração dos lucros. Existe uma participação do país e do Estado nos lucros na extração também. Entendi. Que é um imposto específico da extração. Já está embutido ali também. Já. Então a gente tem um custo que vem antes na extração, que não aparece nessa bomba aí. Está embutido no preço da gasolina A, que foi pago lá na extração. Para a gente ter uma ideia, Rio de Janeiro, que é um grande produtor de combustível, ele tem uma dependência na arrecadação estadual de 35%.
É uma das maiores. Coisa. Em média, a gente vai falar que 30% da arrecadação vem do combustível por estado. Esse foi um estudo divulgado recentemente, contratado por grandes companhias e feito por uma empresa que mapeou a arrecadação estadual, que também é um dado público, né? Sim. E o estado, isso é bem interessante, né? Porque é muito, muito técnico, mas ele já veio para a reforma tributária. Então a gente vai sentir esse efeito. Num dado momento vai chegar. E o peso está sendo bem grande. Tá? Entendi. Na esfera federal, do ponto de vista de capacidade, o que a gente chama, né, no tributo, o tributo, ele é uma invasão da nossa atividade privada. Então, por que a gente admite o tributo? A gente precisa do tributo para o Estado viver, para a União, para a gente ter hospitais, para a gente ter atividade pública, que é importante. A gente precisa do tributo. Só que o tributo ele tem que ter um equilíbrio. Ele tem limites. Entendi. Você imagina se a gente não tivesse limites. Então, historicamente, as grandes revoluções se deram por tributos. A primeira Carta Magna decorre de um conceito tributário, que é o direito à propriedade. Existe um limite de que eu não posso atingir a propriedade, senão eu tenho um efeito que chama confisco. Aí eu vou lá e tiro o bem, porque ele equivale. Mesmo, né? É muito técnico. É muito técnico. Então, como garantia fundamental, a gente tem dois grandes, no meu entendimento, tá, do ponto de vista tributário, duas grandes questões que afetam a gente, né? Três grandes questões. A vida, a liberdade e a propriedade privada. Como que a gente se sente em relação à propriedade privada? Ela representa uma parte da gente, a nossa casa própria, o nosso carro. O carro, enfim, aquilo que você tem. E a gente tributa muito essas coisas. Então, lá na Constituição existe um capítulo que é chamado Limitações ao Poder de Tributar. E lá tem princípios. Mas pelo menos estão estabelecidos limites. Não são respeitados. Mas está ali. Mas está ali. Por que eu digo isso? Porque a maior judicialização que a gente tem de processos na justiça é na área tributária. Entendi. Quantos processos a gente tem na área tributária? A Quanto demanda que isso não gera, né? de custo. Entendi. Se a tributação fosse justa, a gente não demandaria tanto. Existe um conceito que teve um tempo que foi mais divulgado, mas é interessante, quem quiser ler um dia, tem resuminho hoje em dia, né? Com IA facilita bastante. Que chama curva de Laffer. Curva de Laffer. É bem interessante. Eu já ouvi falar desse danado. Laffer é um economista. Sim. Ele fala sobre arrecadação, tributação, etc. Existe um certo limite quando o contribuinte não paga, sonega, arruma mecanismos. O Brasil tem muito isso. Campeão. Mas por quê? Porque a tributação também é campeã. Entendi. Então não é à toa. Isso acontece por alguma razão. Em alguns lugares é um certo instinto de sobrevivência. Existe um estudo da Procuradoria da Fazenda Nacional muito grande. Inclusive, eu vi na época da pandemia, esse procurador, que é o procurador-geral que participou desse estudo, junto com um juiz, fizeram um podcast como esse, assim, explicando essa questão da arrecadação, da tributação, dos grandes devedores, por que o Brasil tem tanto processo de dívida. Na época, ele falava em 5 trilhões em processo de cobrança. É mesmo? Doutor, o senhor falava a respeito dos limites. Eles estão estabelecidos, porém não são respeitados, é isso? Não. O Brasil... É complicado. É complicado. Eita, país complicado. Desde a Constituição de 88, a gente passou a ter um incremento tributário com vários tributos. E várias discussões. Na década de 90 teve vários processos discutindo fim social, PIS, já daquela época. Né? Aumentos injustificados, porque a demanda pública ela é infindável, né? Assim, não para nunca. Não. É um saco sem fundo. Não tem jeito. E a gente entende. Então, cabe ao administrador pensar em como lidar com o orçamento. Isso é o fundamental, né? Então a gente ouve sobre gastos públicos e o quanto afeta. Porque ele retira dinheiro de reinvestimento na economia, de geração de resultado. Então a economia, ela é, na minha
visão, né? Tem sua Como concepção. advogado, inclusive, e a gente tem um princípio muito forte no escritório relacionado a isso, né? A atividade econômica, ela gera a possibilidade de mudança de vida, Tá. muito mais do que governos. Uhum. Se o governo não atrapalhar, já ajuda. Precisava atrapalhar menos. E a gente tem um Estado extremamente intervencionista, Tá. é da natureza. Inchado, lento, pesado. Vem da Constituição de 88, Tá. não é uma questão de governo A ou B, é uma Uhum. questão de estrutura. É uma questão estrutural. Estrutural. A gente Não é precisava por... rever essa questão, né? Aí fala-se da Estamos reforma longe disso? administrativa. Estamos longe? Muito longe. Muito longe. São muitos interesses. Então, para eu ficar só no técnico, No técnico, e não ficar no político, No político, a gente tem ali limites técnicos estabelecidos. Né? Uhum. Eu só posso começar a cobrar tributo 90 dias depois. Uhum. Aí lá, na época, o Temer falando de tributação de combustível. Tá. A Dilma isentou vários combustíveis, Tá. principalmente o álcool, Uhum. e o diesel diminuiu a alíquota. Aí, quando o Temer voltou, ele precisava fechar o orçamento no finalzinho do Tá. ano, era agosto. Tá. E aí Ele voltou. instituiu uma tributação. O Temer, que é um constitucionalista, foi professor de Encareceu, direito constitucional, mas exercendo o cargo de presidência, naquele vácuo ali da Dilma, Tá. Só pensou na conta. ele precisa, porque o orçamento Tem que fechar, ele precisava fechar a conta. Precisava fechar a conta. Aí ele voltou um tributo. E ele deveria esperar os 90 dias para cobrar. O que aconteceu? Demandou Uma ação? série de ações na justiça, o Supremo julgou, disse Tá. que era indevido, Uhum. devolveu o dinheiro para empresas, aí vira os precatórios, Nossa, aí vai tem que longe. arrecadar mais para pagar os precatórios. Porque Então, o precatório é caro. a gente sofre até hoje o plano Collor, plano Verão. Tudo por causa dessas demandas, né? São Das ações. políticas, são ações. Ações Entendi. coletivas, que viram Uhum. ações em massa, e que alguém E que tem que custam pagar essa muito conta. caro. Custam muito caro. O Estado paga muito caro por elas. Paga. O aquele aumento de 10% no FGTS, de Uhum. 40% para 50%, Sim. foi para pagar a conta do plano Collor, plano Verão. E aí era para ficar por um tempo, ficou definitivo, e assim a gente vai acumulando Nossa. impostos. E o preço é a mesma coisa. Depois que o preço vem, é difícil retrair. Entendi. E o imposto, em especial do combustível, na esfera federal, foi feita uma medida adequada. A gente chama, tecnicamente, de capacidade contribuinte, Tá. contributiva, avaliando o quanto você tem capacidade de pagar, que não pesa demais. Porque esse imposto sobre consumo que a gente tem nos produtos, ele afeta principalmente os mais pobres. Porque é o mesmo imposto. Tá. O imposto que é para o rico é o imposto para o pobre, que está embutido no alimento, que está embutido no carro. É que para o pobre acaba pesando mais. Pesa mais, Pesa porque mais. dentro do orçamento dele é mais É pesado. mais pesado. E isso afeta mais ele. Sim. Então, é um pouco distante do discurso. Tá. Aí eu vou trocar o acesso pelo meu trabalho a um produto por um produto dado. E aí é um problema. E isso demanda arrecadação. Você tem que arrecadar. Aí voltamos para o imposto. Aí a gente chega no ICMS de novo. Não, antes do ICMS... Ainda antes dele? O PIS e COFINS foi feita uma medida super adequada. O governo federal acerta. O governo federal acerta bastante. Principalmente na gasolina e no diesel. O diesel tem uma tributação menor que a gasolina. Uhum. A gasolina, por ser um produto usado mais em veículos de passeios, Uhum. ela acaba tendo uma tributação maior, no caso do PIS e COFINS, e CID do que o óleo diesel. Então, o óleo diesel lá é os 32 centavos e a gasolina é cerca de 59 centavos. Quando a gente olha aquela bombinha lá, a gente vê os valores. E ali se estabelece um valor fixo por litro. Tá. Chama metodologia de arrecadação de tributação ad rem. Tá. Então, é um valor fixo por litro, independentemente do valor do litro. Aí aumenta o produto, continua sendo 32 centavos. Entendi. Só que isso é para o bem e é para o mal. Esses 30... É dúbio assim? porque se o preço diminuir e o valor do imposto continuar alto, a representatividade dele aumenta. Entendi. Então ele é para o bem e para o mal. Entendi. Aí eu vou explicar o que aconteceu. Lá em 2022, antes foi feito um acerto adequado na tributação, Ministério da Fazenda, Receita Federal, fizeram um estudo 2022. amplo. Antes. Antes ainda? Antes ainda de 22. Foi feito um estudo, salvo engano, em 2012. Foi feito um estudo amplo e lá naquela época
foi feita uma tributação que, e até hoje, desde aquela época é o mesmo valor. Caramba, 14 anos. Aí o peso desse imposto no preço do produto impacta menos. É igual a tabela do imposto de renda. Tá. Quando o governo trava a tabela do imposto de renda, com a inflação, o poder aquisitivo vai diminuindo, você ganha mais, você passa a ter que pagar mais imposto. Entendi. Ou seja, Congelar a tabela do imposto de renda é uma forma de aumentar a arrecadação. entendi. Assim como congelar a tributação quando ela é fixa, com o aumento do preço e o aspecto da inflação, pesa menos. Entendi. Então eles fizeram uma medida adequada. Fizeram uma medida dessa. Desde lá de trás é o mesmo valor. Que coisa, Gasolina e diesel. não alterou. O governo federal tributa de uma forma mais justa o combustível ali nessa cadeia. Tá. É óbvio que o governo federal tem muito mais tributos para arrecadar. Tá. Então, ele tem outras tributações que faz com que ele consiga equilibrar. Tá. Ele tem um equilíbrio. Ele tem um equilíbrio Os melhor. estados Os não? estados já não. Os estados eles já são dependentes. Então, vou te contextualizar. Primeiro evento que acontece. STF julga tributação de telecomunicações e energia. E diz o seguinte, esses dois produtos são essenciais. Então, dentro dos limites que existem lá naquele quadrinho da Constituição, diz o seguinte, que os produtos que são essenciais não podem ter um tributo pesado. Combustível está ali. Combustível é um produto essencial. Ok. Só que o Supremo não tinha julgado o combustível nesse momento. Isso ainda não estava no bojo. ainda não estava no bojo. Ele só tinha julgado energia elétrica e telecomunicações. Isso. Mas o combustível veio depois. Vem na sequência. Ok. Por quê? Porque aí vem a discussão que surgiu de mudar a tributação dos combustíveis. Tá. Independentemente do governo, tá? Teve lá um evento, pelo Senado foi feita uma lei, e essa lei mudaria a tributação do combustível no ICMS, do ICMS no combustível, para todos os estados. E todos teriam que ter o mesmo valor por litro. Também seria um valor fixo por litro. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Da lei na época. Foi feita a lei. Tá. Em 2022, começo de 2022 foi feita a lei. É quando a Confaz age e coloca o Acre, tendo o Acre como base? É nessa época? É nessa época. É tudo na mesma época? Tudo na mesma época. Só para explicar para a nossa audiência, a Confaz, ela junta todas as secretarias estaduais e o Ministério da Fazenda. Né? Isso. E aí, então, não queremos assim, vamos nomear o Acre. Por que o Acre? O Acre é o que tinha... O Acre era a maior tributação. Era a maior tributação, botaram o Acre como limite. Porque eles pegaram esses valores, transformaram em um valor fixo por litro e falaram, como é que a gente vai fixar um valor por litro? Vamos no Acre. Vamos no Acre. E aí foram no Acre e pegaram o Acre. O que aconteceu? Virou um processo judicial no Supremo. Uma ação direta de inconstitucionalidade. Que o governo reage. Que o governo federal entra com essa medida. E pede explicação sobre o cálculo. Tá. Na época, o relator André Mendonça, e ele dá uma decisão. O presidente do Senado também intima o presidente do Confaz para ele fazer uma explicação no bojo desse processo, e aí surge a contextualização. E o Supremo dá uma decisão ali pelo André Mendonça, fixando limites de como deveria ser feito o cálculo. 18%? Ele limita a 18%. E fala, olha, como é um bem essencial, não pode passar daqui. Não pode passar daqui. Isso aconteceu lá em meados de agosto de 22. Nessa discussão como um todo, surge uma contra-ação feita por 11 estados. 11 estados se reúnem e entram com uma ação contra a lei lá no Supremo. Porque está significando perda de receita, foi isso? Isso, e falaram assim, volta para a tributação anterior. A gasolina era tributada em média em 29%. Nossa! E o diesel em média em 13%. Tá. São Paulo era 25% e 12%. O diesel a 12%. Por quê? Porque o diesel é importante para o transporte, para o alimento e etc. Ele tem uma tributação menor. E no diesel o ICM era super adequado. Aí, vamos voltar para a referência 22, porque 22 foi um ano muito importante nessas mudanças. Né? E aí vem o Congresso e legisla e coloca no Código Tributário
o combustível, a energia elétrica, o gás natural, Combustível entra no bojo definitivamente. entra. As telecomunicações e o transporte coletivo não podem ter tributação superior à alíquota padrão dos estados. E aí vem a discussão da reforma tributária. Tá. Porque ela começa a vir discutido ali, né? Eu vou fazer uma reforma ampla, acabo com o PIS e COFINS e crio o CBS. Acabo com o ICMS, IPI, ISS e crio o IBS. E aí começa a surgir os rolos. Os cálculos. É muito cálculo, é muito complicado. São muitos setores de economia, são muitos produtos. Então tem o farmacêutico, tem os veículos, tem o combustível. Enfim. E o combustível é o setor mais rico, né, do Brasil. A Petrobras, a maior empresa do Brasil, está ali. Envolve muita grana, tem muita coisa. Eu estava falando, a arrecadação dos estados depende dos combustíveis. Nós estamos falando em 25% a 30%. E como é que média nacional. E aí vem uma discussão e os estados entram lá com uma ação no Supremo e falam, olha, não está legal para nós. Não é só uma questão de tributação e constitucionalidade. Como é que os estados sobrevivem? Porque a gente já teve um problema com os estados, que a União teve que intervir e colocar dinheiro, e os estados devem para a União. Existe uma dívida que é cobrado pela União dos estados quando foi criada a lei de responsabilidade fiscal para colocar limites nos gastos. E aí ali eles fazem um ajuste, a União cobre a diferença, só que os estados ficam devendo para a União e tem que pagar todo mês. É nessa hora que o Estado brasileiro compensa as unidades da federação? Sim. Em 27, acho que, se não me falha a memória, me corrija, 27 bilhões. É isso? Aí e como é que aconteceu? Como é que se deu isso, doutor? Esse processo cai na mão do Gilmar Mendes, e o Gilmar Mendes faz a primeira vez na história lá do Supremo que é feito um acordo amplo. Todos os governadores, todos os estados, junto com o governo federal e o Ministério da Fazenda, sentam para criar um grupo de estudo para fazer um acordo. Teve esse lado positivo. É um lado positivo. Pelo menos, né? Sim. Iniciativa do ministro Gilmar Mendes que trouxe uma discussão. E foram feitos vários estudos, os estados apresentaram um cálculo e os estados apresentaram uma perda total de cerca de 45 bi. Fecharam um acordo em 27 bi, que o governo federal pagou para os estados. Como é que isso foi feito? Em dinheiro. Em dinheiro? Ou via compensação dessa dívida que os estados tinham que pagar. Aí veio o acordão. Aí veio um acordão. Foi feito uma lei complementar para isso. Lei complementar 201. Lá tem a tabela. Está tudo ali. Quanto cada estado recebeu, o porquê do acordo, a perda da arrecadação por causa do ICMS, etc. Até aí está tudo certo. Foi pago até o ano passado. Teoricamente foi tudo pago, isso estava dentro do orçamento da União e foi tudo... Está aqui, está todo mundo... Teoricamente resolvido. Sim. Só que após essas discussões e a fixação pelo Senado dessa regra de que quando o Estado, por meio do CONFAS, fizer a definição da alíquota, porque a alíquota é única para o Brasil inteiro. Todos os produtos tributados por ICMS têm variações. Por isso que a gente tem a chamada guerra fiscal entre os estados. Né? E a ideia nem era essa, não era estimular a guerra fiscal, nada. Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. A questão da uniformização, da uniformidade da tributação em todos os estados era evitar a guerra fiscal. Então vai ser um tributo só, um valor só. E isso vai ser determinado pelo CONFAS, que tem que apresentar os estudos. Passado as discussões, o CONFAS foi lá e colocou, ele diminuiu. Colocou uma alíquota um pouquinho menor. Um pouquinho menor? Isso começou em meados de 23. Acho que maio para gasolina e junho para diesel. E começou numa alíquota já um pouco maior do que era a média. E por quê? Entre junho de 22 e essa data de 23, maio e junho de 23, a tributação ficou limitada a 18 para a gasolina e para o diesel. Então, quando a gente pegava esses preços que explodiram lá por causa da Guerra do Golfo, para a gente ter uma ideia de parâmetro, na refinaria a gasolina custava R$5. E o imposto representava 78 centavos. E hoje? Hoje a gasolina custa R$1,80 e o imposto R$1,57. Nossa!
Então ele saiu de 78 centavos para 1,57. Quando Nossa, você multiplica isso por litros, Nossa, e a gente tem um volume de bilhões Gigante. de litros, a arrecadação aumentou. Foi feito um estudo por um professor então da os estados não FGV. perderem absolutamente Pelo nada. contrário, eles aumentaram, Eles a aumentaram a arrecadação de arrecadação. lá para cá. Porque quando eles instituíram o imposto, eles fizeram o seguinte: em 2023 eles instituíram uma alíquota, Uhum. um valor fixo por litro. Tá, pronto, ponto, tá ali. De 22 até a guerra, até agora, Uhum. janeiro de 26, Tá, o produto caiu 40%. Tanto a gasolina mas a quanto o arrecadação diesel. subiu. Só que os estados foram aumentando ano a ano. Então, em vez de fazer aquilo que o governo federal fez, de manter Os estável o estados valor, só aqui. eles aumentaram. Então, a gasolina começou lá com 1,22, Ah, em 23. Em 24 foi para 1,37, em 25 foi para 1,47, em 26 foi para 1,56. deixa eu ver se eu entendi. Então os estados estão descumprindo a regra, Então, estão aumentando a arrecadação, tendo como base uma justificativa de que perderiam. exato. Isso vai virar um monte de ação, de novo. Já está virando. Já está virando. Aí o que acontece? Doutor, Mas, é o isso que que mesmo, mas o que acontece com isso? Porque a ação, ela vai demorar 10 anos, Tá. vai parar no Supremo, o Supremo vai dar uma modulação. Hum. Quem paga esse preço é a É população. a população. Porque o preço Porque do os estados estão combustível lá na descobrindo. bomba já podia estar muito mais barato. Já era para estar mais barato. Principalmente Muito. num momento como agora. Para gasolina. Se lá, quando a gasolina estava R$5, o imposto era 78 centavos, hoje que a gasolina está R$2 lá na refinaria, era Uhum. para o imposto estar quanto? Nossa, 50, 60 centavos? Bem módico. Aí você coloca vai. R$1 a mais sobre Nossa. todos os custos que acabam incidindo, porque Tão o arrecadando, imposto está hein? na base. Então, falando sobre isso, o Estado arrecada e o Estado gasta em bens que vão ser Ok. revertidos para a população. Mas por que foi feito o limite na Constituição? Pra Porque ver o gasto é infindável, senão não acaba nunca. Senão saco sem fundo. E esse é um grande problema. Então, a gente não estaria passando Por essa situação agora. nesse nível. A gente, Estaria obviamente mais... que a gente seria afetado. Por causa de uma guerra. Lógico. A Em guerra, escala, o os efeitos efeito, são... Né? são grandes. Mas, desde lá de trás, a tributação já estaria menor. Entendi. E isso foi feito pelo legislador. Quando o Senado Entra na entra na jogada, o Senado fazendo o papel dele. O Senado é a casa legislativa do Uhum. representante dos estados. Uhum. São 3 senadores por estado, estado. porque a gente tem 81 senadores. Sim. E na Câmara dos Deputados a gente tem os representantes do povo. Foi votado nas duas, por meio de uma lei complementar, Passou. Foi, colocando como limite a alíquota Uhum. modal, que chama, que é a alíquota de 18%. Nenhum estado respeitou, porque o CONFAS legislou. Aí os estados falam assim, mas não fui eu que legislei. Mas você está Tá lá botando no na CONFAS. conta do Confas? Lógico. Mas essa é uma política geral. Tá. Então, E já virando ações. e como é que devolve essa conta? E agora? Porque esse dinheiro já foi gasto. Já E foi aí- pago. Já foi, né? E a população já sofreu com o preço dos combustíveis Como tá aumentando. sofrendo agora. Então a gente impacta na inflação, impacta nos juros. Se a gente está falando que 30% da arrecadação está ali, quantos por cento da economia estão vinculados a isso? Nossa. Porque o setor de serviço é o maior setor nosso no PIB. Tá, E é o mais afetado. entendi. Quanto que, depois da pandemia, a gente vê carros na rua, né? Pós-pandemia, a Sim. gente vai para São Paulo e a gente vê Tá. como o trânsito Uhum. voltou a ficar complicado em São Paulo. É a frota. É a frota. O carro Entendi. elétrico ainda não faz um efeito Sim, ainda não tem um efeito. significativo. Essa é uma situação compreensível. Doutor, e agora? Há alguma coisa que eventualmente possa ser feita? Os estados estão sinalizando com a possibilidade de reduzir essa cobrança? Ou ainda não tem nada acontecendo? Parece que deve haver agora um encontro, né? Pelo Tem menos é a notícia que surgiu. Isso, tem um encontro no CONFAS, Tá. que é o órgão que reúne os secretários máximo, da Fazenda, e a proposta do governo federal é fazer o seguinte: reduz 50%, reduz 100% do imposto Tá. estadual na importação Zero? só. Ah, na importação. Só na importação. Como é que isso se dá na prática? Quando o produto chega importado, ele chega vem mais fora. caro que o produto da Petrobras. Então aí você abate ali. Esse produto ali, ele não sofre a tributação. Tá. Porque quando ele chega
O imposto é pago na ponta, Tá. tá? Isso é importante. Importante explicar. O imposto só é pago na ponta. A distribuidora não paga ICMS Tá. de gasolina e diesel e nem imposto. Na É ponta só a refinaria. é no nosso bolso, é isso que quer dizer. É na ponta. É na ponta. É no nosso bolso. É lá na bomba de combustível. É lá na bomba. Quem paga esse imposto é o importador. Então, quando o produto chega, ele já paga. Tá. Se o governo isentar, o produto vai chegar, no caso da Mais gasolina, barato. R$ 1,57 mais barato. Tá. Se ele aumentou R$ 2,00, ele está quase equilibrando. Entendi. Eu volto para o mesmo patamar anterior. Uhum. E o governo federal propôs pagar 50% dessa perda de arrecadação. Uhum. Segundo a estimativa que foi divulgada na imprensa, é de cerca de 3 bilhões por mês Nossa. que o governo federal vai ter que pagar para os estados, dividido em vários estados, né? Tá. Mas a gente tem a entrada de produto aqui centralizada, de certa forma. A gente tem ali em Santos, que é um grande porto Tá. que recebe produto, Uhum. Paranaguá e Antonina, que está lá no Paraná, a gente tem Itajaí, alguns postos ali, alguns portos ali que vão receber o produto Tá. para fazer essa... O grosso está nisso, né? Para fazer essa nacionalização. Uhum. Essa proposta do governo, ela nada mais é do que o que já deveria ter sido feito antes. Ou seja, tá ali, as bases estão postas. A intervenção do Supremo, fazendo cumprir a Constituição, Entendi. limitando o imposto a 18. Você acha que o Supremo faltou agir nesse Não, momento? não, ele precisa ser provocado para agir. Não dá para fazer por dever de ofício. Não, são Ele tem que ser poucos os provocado, legitimados que podem entrar com uma ação lá no Supremo para discutir Entendi. essa questão. Entendi. Acredito que até agora não Não houve- tem entrado. Não, porque afeta, né? Afeta os estados. Sim. E afeta a arrecadação, não, que não não é tão afete. simples assim, né? Vamos Teoricamente, voltar para uma história, né? Hum. Qual a chance de uma empresa como a Petrobras demandar 27 estados na federação para pedir de volta imposto? Não vai fazer isso. Acho raro. Então, o efeito disso também não é tão grande assim. Tá. Mas se o Supremo intervisse, pelo menos de um ponto para frente, daqui a pouco esses impostos vão ser substituídos pelos novos impostos. Então, e a precisava fazer tendência é que já. eles venham com alíquotas maiores ainda, infelizmente. Pode encarecer. Mas, se não Caramba. houver uma discussão técnica, Serena, e eu acho ponderada. que isso perdeu ali no Congresso. A gente tinha no passado uma discussão técnica maior. A gente Hoje ia não legislar, acho que não. Eu acho que na área tributária se perdeu demais. A gente que Difícil lida com retomar, isso, não, Difícil, né? não, acho que falta vontade política. Falta vontade política. De criar grupos de estudos. Existem grandes tributaristas no país. A gente tem uma ministra no STJ que é, do ponto de vista tributário, uma pessoa Uma sumidade. diferenciada. Quem é ela? Chama doutora Regina Helena Costa. Tá. Ela poderia participar, ela faz parte de alguns grupos Poderia de estudo. contribuir, dar uma contribuição? Muito mais, e ter gigantesca. muito mais gente, ter as universidades envolvidas nesses estudos, olhando para esses aspectos, porque a gente tem dois aspectos, né? É o aspecto público, que precisa da arrecadação, e o aspecto privado, que quer desenvolver o seu negócio, ter ali possibilidade de fazer mais investimentos, crescer, ter lucro, ter resultado do seu trabalho, do seu esforço. Então, esse debate demanda um equilíbrio. Precisava acontecer. E o equilíbrio é importante para tudo. Lógico. Então, não é que eu tiro a tributação do combustível, não tributo mais nada. Não é isso. Não é isso. Mas é uma tributação adequada. Para Porque o momento, né? não só para o momento, para o respeito da Constituição. Se a gente já Porque os tivesse limites são tido isso postos, antes, é verdade. neste momento a gente não estaria sofrendo tanto. E estamos sofrendo tanto exatamente por causa desses descumprimentos. No profundo, sim. Imagina, são 7 refinarias, Nossa. cerca de 200 distribuidoras Tá. no Brasil, 189, segundo o último dado da ANP, e aí postos são 40 mil 45.033. Eu tive acesso a esse número num passado não tão distante, Informação numa imersão da que ANP. fiz. 45 mil 45.033. Esse Aí, número. mas quando a gente pensa ali em refinaria e distribuidora, Sim. 200 empresas, Sim. 7 refinarias, a principal é a Petrobras. Então, assim, os dados estão aí, é possível se trabalhar. Daria para fazer alguma coisa. Muita coisa, né? Já é bastante dinheiro. Sim. Né?
Doutor, estamos chegando ao final. E olha que rendeu, hein? Rendeu bastante. Rendeu bastante. Muito técnico. Mas assim, você, inteligível, acho que deu para entender, até para que as pessoas tenham a possibilidade de pensar. O assunto é muito mais técnico do que político. E quando envolve política, as versões elas acabam sendo... Prefiro utilizar o termo narrativas, o que não é legal. É preciso entender tecnicamente. Suas considerações finais, aquilo que você gostaria de, enfim, de colocar como uma análise, enfim, ou de repente alguma coisa que tenha faltado, fique à vontade. Tá. O que eu percebo mais em todos esses anos que eu lido com a advocacia, com empresas, com o setor público, juiz, procuradoria, Ministério Público, ANP, recentemente a gente teve uma reunião em conjunto com o PROCON para debater como que a gente poderia explicar o aumento dos preços. Tá. E eu tive a grata surpresa de participar de uma reunião que a gente foi bem ouvido, foi debatido, foi dado oportunidade de se colocar as palavras, de se apresentar estudos. Eu acho que ao invés de colocar um contra o outro, né? A culpa é do empresário que está querendo fazer, a culpa é do governo. E aí vai lá e tentam imputar ele uma multa de 500 milhões. Aí é porque foi feito isso, né? E foi anunciado que iria se colocar a Polícia Federal para investigar os empresários. Em vez de se unir para o bem do país, para entender quais são as dificuldades, o que está acontecendo, precisa, né? Que é o que eu estou percebendo como intenção, por exemplo, da Agência Nacional de Petróleo, que quer fazer isso, quer entender esses volumes. Se isso não for usado com um fim de prejudicar, a gente pode não ter o problema de desabastecimento, ter uma maior consciência em relação à prática de preço. É possível. Pode acontecer? Pode. Dificuldade de competitividade de se importar. Tá. E aí eu prejudico as importações. Recentemente a gente teve um endurecimento, na verdade, uma análise maior das importações de combustíveis. Essa dificuldade cria muito mais burocracia. Então a gente já tem notícias de multas, de fiscalizações pela Polícia Federal. O que acontece com o empresário nesse momento? Ele fica com medo, ou ele para de comprar, que é um problema que ele tem. Porque ele compra mais caro, ele tem que vender mais caro. Sim. Aí vão lá no posto e vão olhar a nota dele. Aí fala, você está pondo um preço abusivo aqui. Qual é a medida para se considerar o preço abusivo? Não tem. Teoricamente, a gente viveria num país livre. Então, em vez de buscar o caminho de comunicação, de entender, de olhar, de ponderar, aí vai lá a multa, entra com um processo, vira uma ação civil pública ou um processo criminal. Quem ganha com isso? Ninguém. É mais um processo na justiça que vai ficar 20 anos, porque a média de julgamento do processo no Brasil demora. Acho que a média está em 12 ou 13 anos. É muita coisa. É muito tempo. É uma vida. Recentemente teve Poderia ser resolvido de uma outra forma. Poderia. Recentemente teve um livro que foi lançado por um ex-ministro do STJ e ele fala, é uma carta a um jovem juiz. Tá. Interessante. É muito interessante, muito. Que é uma análise, né? Cada processo leva uma vida. Então imagina, você tem um processo ali... Poderia agir de outro jeito, né? Poderia tentar uma outra solução. Cada processo leva uma vida. Imagina se está em jogo a liberdade de por cobrar, um preço praticado que teoricamente foi abusivo. Tudo se virou em punição, pena, crime. E eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que não. Acho que o caminho é outro, é ética, é educação, é comunicação, é liberdade. Aí a gente vai por um caminho que a gente... Porque aí você tem a possibilidade, inclusive, de ter estabelecido a concorrência. Lógico, a concorrência melhora serviço, melhora preço, melhora os produtos, porque você quer melhorar o serviço. Vamos comparar lá atrás, atendimento de serviço em posto de combustível e hoje, posto é bonito, muito diferente. Tem uma conveniência, tem um atendimento, a pessoa cuida, olha o seu carro, quer ver água. Tudo melhor. Calibrar o pneu, enfim. Isso é concorrência. É saudável, é bom, é importante. Existem abusos, precisam ser coibidos, precisa ter ali os parâmetros, mas a maioria da população quer fazer o bem. Nesse estudo que eu estava falando da PGFN, foi identificado lá, segundo eles,
4% de todo esse contingente de dívida é de pessoas que agiram de má fé. Nossa. O resto é tudo dificuldade, economia. Abrir uma empresa hoje, empreender é difícil. Nossa. É uma luta, é uma vitória. Quem consegue avançar. Quanto tempo a empresa dura? Nossa. Qual é a média de duração de uma empresa? A vida dela até quando vai, né? Qual a vida útil dela? E às vezes é a vida da pessoa que está ali, né? Então, tudo isso a gente poderia estar vivendo um país melhor, economicamente, do ponto de vista ético. E aí vira um contra o outro, briga, punição, polarização, crime, multa, enfim. Então, acho que o caminho para o combustível, para a tributação, para o país, nesses itens, é esse. Entendi. É muito melhor. Porque a gente sempre tem alguma coisa a aprender com a outra pessoa. Claro. Se a gente não ouvir, a gente nunca vai aprender. Nunca vai aprender. Você ouve bastante gente. Né? Ah, rapaz, não, mas aqui você sabe que é o espaço de ouvir, né? É legal. Aqui, esse espaço aqui... Muito legal. Porque esse espaço aqui é para isso, né? É para a gente trazer a inteligência, né? Trazer você, que é o especialista, e num assunto tão emblemático, não se fala, né? Aliás, se você pegar os 3 assuntos mais falados no mundo hoje, um deles é o combustível. Se você pegar os 3 assuntos mais falados no Brasil, nós estamos vivendo isso também. Então, por isso, tive a grata chance de convidá-lo e você comparecer, porque sua agenda é complicada. Doutor, obrigado. Que legal. Sem palavras. Obrigado. Muito bom. Obrigado por ter vindo, obrigado pela aula, obrigado pelas explicações. A única convicção que tenho nesse momento é que tudo aquilo que você fez aqui vai servir de... Mas assim, vai servir de conhecimento, de informação, para que as pessoas tenham uma ideia, né, do que está acontecendo, e esse é o nosso compromisso. Obrigado. Obrigado a você, Colim. Muito bem, acho que eu estou aqui, né, meu diretor? Dito isso, ponto final, em mais essa edição do IAI Colim. Todos os recortes desse episódio a gente vai publicá-los, né, ao longo da semana, para que você tenha a possibilidade também de ter acesso a essa aula dada pelo Dr. Gilberto Olive, que eu não ia falar, mas vou falar, um dos grandes tributaristas do país, e inclusive com prêmios mundiais, e eu tenho a grata satisfação de ser amigo dele. Tchau, pessoal, até sempre!